me permitam hoje, apesar desta rica liturgia, texto todo, ficar com cada um de nós hoje na segunda leitura na carta aos Hebreus, mas nós vamos chegar nela, porque eu sinto que hoje nós precisamos meditar um pouco sobre a paternidade de Deus. Nesse dia tão importante que é Dia dos Pais, nós precisamos nos reconciliar com o amor de um pai que não nos abandona, não é? Mas é difícil crer nisso, de que Deus não nos abandona, quando o nosso corpo ainda tem marcas profundas de orfandade. Nós entendemos aqui nesta comunidade, pela força do carisma e da revelação da palavra que o Senhor nos dá, que a orfandade não é só sobre a ausência do pai e da mãe biológica, mas a orfandade, ela cresce em nós, sobretudo, por conta do pecado original. Aquele pecado de Adão e Eva, né? Que quando a serpente se aproximou de Eva, disse assim: olha, coma. Ela disse: não quero comer do fruto, não posso comer. Deus disse que não era para comer. E de repente a serpente disse assim: ó, coma, porque é verdade, você não pode comer, porque se você comer, você vai se tornar como Deus. Então, instigada, Eva come do fruto proibido, não para saciar fome, mas para querer parecer com Deus. Então nasce ali em Eva, no coração de Adão, uma grande orfandade. O que é a orfandade? Esta orfandade espiritual que eu estou falando. Esta orfandade, ela faz com que nós desacreditemos na providência, desacreditemos na provisão e desacreditemos na presença de Deus em nossa vida. E aí faz com que a gente, numa loucura intensa, tente dar conta de tudo com a força do nosso braço. Tente dar conta de tudo, porque quando Deus não é o Senhor da nossa vida, nós fomos criados e formados por Deus desde toda a eternidade, e para sermos dele. E quando Deus não é o centro da nossa vida, nós nos colocamos os nossos projetos, nós colocamos os nossos sonhos, e todos eles não se curvam diante de Deus, porque a sensação é que não dá tempo, a gente está numa correria, a vida está muito corrida, e não tem tempo para submeter a nossa vida diante de Deus. Então o coração órfão, ele cresce e caminha distante de Deus, mesmo caminhando na igreja, mesmo vindo, sentando nos bancos da igreja. A gente vem com aquela sensação de que eu pago o preceito, eu faço o preceito, e nós não nos permitimos de modo nenhum ser encontrado com esse Deus que nos desmantela. Aí quando nós encontramos a paternidade de Deus, quando ela nos alcança, em algum momento da nossa vida, Deus entra com um cajado de pai e vem para cima de nós e diz assim: vem cá, neguinho, que agora você já foi longe demais, agora é minha vez, chega aqui, vem cá, vou te pegar no colo. E aí Deus chega com força, e nesta hora acontecem duas coisas importantes. Primeiro, Deus nos exige fé. Por que Deus exige fé? Porque a paternidade de Deus tira os nossos pés do chão. Porque se Deus chegasse e dissesse assim: ó, viu, você está andando errado, é melhor você voltar para mim, o negócio não está muito arrumado, vamos ajeitar as coisas, a gente ia dizer: não quero não, posso não, tô afim não, né? Por quê? Porque a gente já criou toda uma estratégia para viver como órfão, a gente já criou todo um jeito para dar conta. Então voltar para confiar em alguém que eu nem vejo, não, é melhor não. É por isso que no tempo oportuno, no tempo da graça, Deus entra na nossa vida com o poder da sua paternidade, e Ele exige de nós fé, porque Ele vai começar a mover os nossos pés.
Nós ouvimos na segunda leitura a carta aos Hebreus exaltando Abraão. E o que Deus faz com Abraão? Deus, como pai, chega para Abraão e diz assim: menino, me segue, vai para onde eu vou te enviar. O que se manifesta, a imagem de Deus que se manifesta para Abraão é a imagem de pai que diz assim: ó, abandona teu pai biológico agora, deixa a tua casa natal, deixa a tua família, agora vai comigo e vai para onde eu te enviar. O que Abraão precisava corresponder, ele só precisava corresponder com fé. A fé, meus irmãos, como diz a carta aos Hebreus hoje, a fé é um modo de já possuir o que ainda não espero. É a convicção acerca da realidade que não se vê. Trocando-os em miúdo, a fé, ela não está pautada naquilo que vejo, na necessidade que eu tenho. A fé não está pautada naquilo que eu acho que é a minha segurança. A fé, ela me desmantela para me levar além das estruturas que eu monto para mim. E é por isso que a paternidade de Deus, quando Ele chega, Ele muda o ambiente. Por quê? Porque Ele nos põe no colo e Ele diz: agora eu vou colocar as coisas no lugar. E meus irmãos, quando a paternidade de Deus chega para colocar as coisas no lugar, o que aparece? A bagunça. O que aparece? As coiseiras que a gente fez. Foi. Porque nós nos acostumamos tanto com a nossa bagunça, que a gente chega a um ponto de olhar para a nossa bagunça e dizer: não é bagunça, é uma bagunça organizada, né, gente? É uma bagunça organizada. Então não é uma bagunça, já desconfigura. A gente chega ao ponto de dizer assim: não tira a minha bagunça do lugar, porque eu sei viver bem na minha bagunça. Mas aí quando Deus entra e nos pega no colo, Ele nos tira a força, não, é a força do seu braço, do meio da bagunça, e aí manifesta o que está: a nossa desconfiança, a nossa falta de fé, a nossa falta de esperança, a nossa desorganização, a nossa fé em nós mesmos, a fé no nosso dinheiro, a fé na nossa posse, a fé nas coisas. E aí vai aparecendo todas essas coisas diante de nós. Mas só que quando Deus nos coloca no colo, Ele nos coloca no colo e Ele começa a arrumar as coisas conosco, e nós começamos a entrar num surto. Por quê? Porque nós queremos Deus, mas não queremos a arrumação dele em nossa vida. Nós queremos Deus, mas não queremos a ação dele em nossa vida. Nós queremos que Ele faça o que nós queremos. Nós queremos que Ele haja de acordo com o que nós imaginamos. Nós imaginamos que Deus é o velhinho bonzinho, que é igual um vozinho, que a gente brinca, se joga na lama, que faz birra e o vozinho vai lá: é isso mesmo, coisa bonita. Deus não é assim. Mas Ele permite que nossa liberdade nos chegue ao lugar da lama. Mas uma hora específica Ele nos pega cheio de lama mesmo, e aí Ele mesmo começa a derramar água viva sobre toda a sujeira que a gente fez, e começa a nos fazer entender que o lugar onde a gente estava e que era seguro para nós fede, não é bom. Sabe por quê? Porque este lugar está cheio das nossas maquinações e desculpas. Quando Ele chega, Ele nos põe no colo para colocar as coisas no lugar. É por isso que exige fé. É por isso que quando Ele entra em nossa história, quando a paternidade de Deus se manifesta, exige de nós fé. Por quê? Porque senão nós vamos bater o pé para querer voltar para o estado de lama, para o estado de confusão, para o estado de bagunça. Nós vamos querer voltar para a organização que a gente tinha e que não era a melhor. A gente vai querer voltar para a nossa segurança, a segurança que nós montamos para nós. E aí Ele não, né? Ele tem paciência de nos pôr no colo, e por um tempo Deus vai movendo as coisas do lugar. Aí Ele move o teu trabalho do lugar, Ele move os teus filhos do lugar, Ele move
a tua segurança com o jeito que você fala. De repente o que você fala já está causando bagunça, mas sempre deu certo, mas agora não dá mais. De repente começa a manifestar tudo aquilo que era muito segurança, e que você começa a olhar e dizer assim: meu, não está dando mais certo. Por que não está dando mais certo? A nossa tendência natural é de buscar uma culpa para que a coisa não dê certo. Nós nunca olhamos para Deus e dizemos: Deus, é o Senhor? Não, porque a gente sempre busca outra pessoa. Mas quando Ele entra, quando Ele chega, quando a paternidade de Deus nos alcança, Ele nos coloca no colo e Ele vai, por um tempo, nos ajudando. Ele vai nos tirando, Ele vai tirando de nós as coisas que eram para nosso controle e que nos levavam ao descontrole, que na verdade nos levavam à infelicidade. Só que nós confundimos a infelicidade com felicidade, e aí nós optamos a infelicidade porque é mais seguro para nós. Que terrível, né? A gente é meio estranho, né? Meu Deus. É por isso que quando a paternidade de Deus se manifesta, Ele começa arrumando o lugar da provisão. Deus provedor. Ele mexe no nosso bolso, porque Deus sabe que tem muita gente que não muda enquanto não toca no bolso, né? Então Ele mexe no nosso bolso, Ele mexe no nosso trabalho, mexe na nossa organização. Mas veja, não é que Deus quer tirar de nós dinheiro. O que Deus quer tirar de nós é aquelas manias, as manias que nos impedem de crescer. Eu lembro do tempo da pandemia. Nós ainda estamos em tempo pandêmico, porque a pandemia não acabou, né? Mas quando teve o ápice da pandemia, o que teve de criatividade absurda, né? A gente aprendeu a vender pela internet, a gente aprendeu a comer coisa online. Nem sei como é que a gente consegue fazer essas coisas. Você via o morango, pronto, o morango chegava em casa. Como chegava, não sei, né? Mas a gente inventou, né? A gente inventou tanta coisa no tempo da pandemia, e não faltou. Não quero dizer assim, para aquele que queria algo, não faltou, porque a criatividade deixava o novo acontecer. Quando nós estamos apegados à nossa orfandade, meu Deus, preciso terminar essa homilia. Quando estamos apegados à nossa orfandade, nós não deixamos a criatividade mostrar Deus e mostrar a nossa capacidade. Então a gente se torna medíocre. Então a provisão de Deus, Deus provedor, Ele não trabalha para dar dinheiro a nós. Isso é teologia da prosperidade, e nós católicos não acreditamos nisso. Mas Deus trabalha para devolver a nós a capacidade criativa. E como é que Deus devolve a capacidade criativa? Tirando o controle. Deus é fenomenal. Não é porque Ele é ruim, não. Mas a gente chega num ponto que depois que a gente perde algumas coisas, a gente olha para trás, depois de correr um caminho, e diz: louvado seja Deus, que aquilo foi tirado de mim, porque eu reaprendi a viver. Eu não tinha vida e passei a viver. Meu Deus, Deus é provedor, Deus é protetor. A fé em Deus precisa nos fazer acreditar que Ele é protetor. E como é que Deus nos protege? De um jeito estranho, nos empurrando. Enfrenta. Como é que Deus se protege das pessoas que você não gosta? Trazendo essas pessoas pertinho de você. Porque o problema não é o outro. Deus precisa te proteger de você mesmo. Deus precisa proteger você da tua mente miraculosa, que fica calculando e tentando. Não, Deus precisa te proteger. E como é que Ele faz então? Ele nos coloca exatamente no lugar que a gente não queria estar. Deus providencia todo o cenário para que eu e você não nos protejamos mais, mas Deus vai nos proteger à medida que a gente vai deixando cair
Assim, tem um filme muito antigo, eu não sei se eu vou lembrar o nome dele, que eu sou ruim de nome de filme. Mas tinha o nome dos três mosqueteiros, eu não sei se era 3 ou 4 mosqueteiros, não sei. 3 mosqueteiros e mais alguém que tinha. Será que é aquele que tinha a capa? É esse filme? Que o D'Artagnan, no caso, se não for, me perdoem, no começo do filme, ele tinha uma máscara de ferro. Não é? Hã? O homem da máscara de ferro? Pronto, encontrei uma coisa. O Espírito soprou o nome do filme. O homem da máscara de ferro, né? Então, o homem da máscara de ferro. E os 3 mosqueteiros e aquele homem, aquele filme é muito interessante porque aquele homem da máscara de ferro, ele não só precisou tirar a máscara para se sentir livre, mas ele precisou não fugir dos 3 mosqueteiros e do ambiente onde ele estava, para ele se sentir livre e poder usar tudo que ele tinha para viver. Irmãos, nós achamos que Deus é este que coloca máscaras de ferro para nos proteger das fofoqueiras, das pessoas ruins. E olha, que eu posso dar isso como testemunho. Quanto mais eu fujo das fofoqueiras, mais elas vêm atrás de mim. Não adianta fugir. Então assim, coragem. Tira a máscara de ferro e entra com tudo. Mas não entra para denunciar só a fofoca. Entra para transformar todo o ambiente, porque você não vai mais fugir. É o que eu preciso mudar? É o que eu preciso mudar. E eu vou para cima. Deus providencia a transformação que a gente precisa. Provedor. Ele é provedor. Ele é protetor. Deus é o Pai que envia. O que fazer quando a vida toda sai do eixo? A gente tende a querer chorar, lamentar. Mas quando a vida toda sai no eixo, Deus pega pela mão e diz: levanta, coragem, vai. Não esqueçamos que Deus criou tudo a partir do caos. Deus criou tudo a partir do caos. E quando você chega ao lugar do caos, você chegou ao lugar privilegiado dos filhos de Deus. Porque se somos filhos dele e nós o somos de fato, então Deus dará a nós a autoridade e poder para reconstruir tudo. Reconstruir tudo. Reconstruir cada coisa. Mas não reconstruir para parecer o que era. É dar novo molde, nova imagem, novo jeito, novo sabor, novo sentimento, nova coragem. E o renovo vai ser novo. E vai ser belo. Porque não vai ser nada como era antes. Mas ele exige de nós fé. Porque se a gente não tiver fé, nós vamos proclamar sobre a nossa vida órfã que acabou tudo. Não acabou, não. Não acabou. Não acabou. Não acabou. Não acabou. Agora, no meio do caos, é que começa o novo tempo. Por quê? Porque Deus é o nosso Pai. Talvez a dificuldade de alguns aqui, eu tive muita dificuldade de acreditar na paternidade de Deus, porque o meu pai não foi nada provedor, meu pai não foi meu protetor de jeito nenhum, meu pai nunca me deu uma palavra de envio. E nós ainda tendemos a imaginar Deus como pai, um pai que parece com o nosso. E se você tem um bom pai, louvado seja Deus. Mas Deus ainda é muito melhor que o seu pai. Desculpa dizer, mas é. Então hoje eu preciso que nós precisamos. E Deus me pediu para mudar todo o esquema dessa missa, para que eu e você tenhamos a certeza hoje de que nós não viemos aqui para proclamar morte, não viemos aqui para chorar as pitangas do passado, mas como filhos de Deus, olhar para a porta para fora e dizer: agora é tempo de recomeçar. Vamos rezar? Vai ser uma oração muito rápida, porque não precisa ser assim. Já são 7h05, eu tenho uma missa 7h30, então precisamos ser rápidos nisso.
Então eu convido você a fechar seus olhos. E pode ser que eu tenha explicado o que você está vivendo. Pode ser que você chegou aqui desesperado, porque o teu pé não pisava mais no chão. Mas hoje eu quero te convidar a dizer: Deus, eu quero voltar para os teus braços. Eu quero voltar a confiar em Ti. Eu quero voltar a crer que as coisas não acabaram. Senhor, eu quero ter fé de novo. Senhor, eu quero crer de novo.